a sua infinita bondade e misericórdia, acolha todos os nossos irmãos que já partiram desta vida. Peço também pelos meus familiares, parentes e amigos, as pessoas que nós conhecemos durante a nossa caminhada. Ó Deus, pela vitória sobre a morte, fizeste o vosso Filho unigênito subir ao céu. Concedeis aos vossos fiéis defuntos que, libertos desta vida mortal, possamos contemplar-vos para sempre como seu Criador e Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A missa de finados aqui no cemitério de Andradina, hoje, 2 de novembro. A palavra que ouviremos, fonte de água viva, revela-nos que Deus tem em suas mãos a vida dos justos. Jesus se faz próximo de quem sofre, e em seu toque cheio de compaixão, descobrimos que Deus está sempre visitando o seu povo. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de mortalidade, tendo sofrido leves correções. Serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio de palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. O que neles confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver
e deseja o Deus vivo. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me leva ao vosso monte santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Porque te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito. Espero em Deus, louvarei novamente, ó meu Deus Salvador. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.
Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos santos que não são conhecidos, nem são canonizados, mas são pessoas que viveram a sua fé em Deus, deram testemunho da sua vida aqui neste mundo. E Deus diz claramente: daquele que der testemunho de mim diante dos homens, também darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Então nós somos chamados a participar da vida de Deus, buscando a santidade. Sejam santos como Javé, o vosso Deus, é santo, no livro do Levítico. Também no Novo Testamento, Deus vai dizer: sejam santos como Deus, o vosso Pai, é santo. Então a santidade é que nos leva até Deus, porque Deus é santo. A nossa vida toda, ela vivida buscando a santidade de Deus. Pois que nós cremos na vida eterna, na ressurreição da carne, como diz o nosso creio. Crê na ressurreição da carne e na vida eterna. Uma vez que usamos o creio, estamos afirmando a nossa fé, esperança, caridade, a fé na ressurreição daqueles que partiram, nós também estamos a caminho. Então, nossa fé católica, ela é muito bem organizada, muito bem embasada, inclusive no Antigo Testamento. Nossa fé na ressurreição tem os primeiros vestígios lá no livro de 1 e 2 Macabeus. Os irmãos Macabeus, o Judas Macabeu, ele foi no templo de Jerusalém, ofereceu uma oferta no templo
insuflável das almas dos soldados que haviam morrido defendendo Deus. Macabeu significa martelo de Deus. Então Judas Macabeu tinha ciência de que aquele soldado dera a vida por Deus. Portanto, eles estavam bem, apesar da morte. Então, a crença na ressurreição nos acompanha desde muitos séculos, antes e depois de Cristo. Por isso que estamos aqui. Se a gente não tivesse fé na ressurreição, por que estaríamos aqui nesta manhã, 7 horas da manhã, para celebrar esta Santa Missa no dia de finados aqui no cemitério? Também nós temos aí, nesse mês, o 9º Dia Mundial dos Pobres, será 16 de novembro. Também o Cristo Rei do Universo, o Dia dos Leigos e das Leigas, e o encerramento do ano litúrgico. O encerramento do ano nos faz pensar no fim da vida, no fim do mundo, céu, inferno, purgatório, todas essas realidades que o ser humano passa, a gente costuma lembrar ou celebrar no final do ano, começo de novembro até o final de novembro, e já nos preparando para o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Isso é importante, porque termina um tempo e tem o começo de outro tempo. A morte para nós interrompe a vida, mas a vida eterna é depois desta vida. Se nós não morrermos um dia, não vamos entrar na vida eterna. A vida não é tirada, mas ela é transformada. E é nos dado um corpo imperecível, na presença de Deus. É isso que nós cremos. Cada creio que nós rezamos, é isso que nós cremos. Mas de modo especial nesta missa de finados, daqueles que já partiram, nós que estamos a caminho, quantos irmãos estão se preparando para esse novo começo. O Paulo Apóstolo vai dizer que toda a criação geme à espera da plena libertação dos filhos de Deus. Nós gememos nesse mundo as dores do parto. O que é esse parto que São Paulo fala? É o parto do pecado, do mal e da morte, para o perdão, reconciliação, a vida de Deus. Porque Jesus vai dizer no Apocalipse de São João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nele tudo tem sua consistência e tem também a sua finalidade. Então a criação está gemendo, pois que nós gememos junto com a criação. Sofremos as dores do parto. Nesse mundo de desobediência, de pecado, o salário do pecado é a morte, o pecado entrou no mundo, entrou também a morte, o mal. Jesus veio, morreu na cruz, nos reconciliou com Deus Pai, pagou os nossos pecados e devolveu a nós a vida. Inclusive uma vida plena, não mais uma vida limitada, mas uma vida plena, uma vida eterna. Então vivemos, como diz a Igreja, na sua teologia, é o já, mas ainda não. Ou seja, Jesus já veio, cumpriu sua missão, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu, está à direita do Todo-Poderoso e virá uma segunda vez para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Mas ainda não, porque estamos vivendo nessa realidade, nesse nosso mundo. Chegará o tempo da plena libertação, que é a segunda vinda de Cristo, e com ele a vitória da graça sobre o pecado, do bem sobre o mal e da vida, que finalmente vencerá a morte em todas as suas implicações. Então toda a criação está gemendo essas dores do parto. Mas não gememos à toa, não. Nós estamos à espera dessa plena libertação. Por isso que nós temos as virtudes teologais, que nos sustentam na caminhada, que é a fé em Deus. Deus fala assim: tenho fé em Deus, tenho fé também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. O que são essas moradas? Jesus fala aos discípulos: vou antes de vocês para preparar um lugar para vocês.
para que onde eu estiver, estejais vós também. Então são as moradas eternas. Jesus vem e volta para o Pai. Saiu da eternidade e veio para o tempo. Saiu do tempo e voltou para a eternidade. Então Jesus está preparando um lugar para todos nós, né? Por isso que nós temos que manter firme a fé, a esperança e a caridade. São virtudes teologais que estão na igreja desde o século I. Assim, em frente a qualquer ideologia que se possa nomear para a Igreja Católica, mas a fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais que mantêm os católicos cristãos desde o século I. Então, não perder nunca a fé, muito menos a esperança. Por isso que o Papa Francisco colocou nesse ano o Jubileu da Esperança, peregrinos de esperança, Romanos 5, versículo 5. A esperança não murcha, a esperança não morre, porque Jesus já veio, já ressuscitou, já venceu o pecado, o mal e a morte, subiu ao céu, enviou do Pai o Espírito Santo. Então nós não temos por que ficar desesperados diante da dor, do sofrimento, da doença e da própria morte, mas renovar todo dia a nossa esperança na vida eterna. Para os que crê em Deus, a vida não é tirada, mas ela é transformada. E depois desta vida nos será dada uma vida plena, eterna. E nossa esperança, como diz a Sabedoria 3, versículo 4, nossa esperança é cheia de imortalidade, porque Deus nos prova e nos aceita como filhos. Essa é o gemer da criação. É Deus que está nos purificando para que possamos entrar no seu reino. Não podemos entrar no reino desse mundo de pecado. É necessário fugir do pecado, fazer a vontade de Deus, como Jesus fez, para entrar na imortalidade. Então, todo esse sofrimento que passamos também é necessário para a nossa salvação. Não é porque Deus não nos ama, é que Deus nos prepara para entrar no seu reino. E no seu reino não entra nada de ruim, só entra coisa boa. Por isso que a gente precisa nos converter. Para isso que temos esse tempo aqui nesse mundo, nessa existência, para voltar o coração a Deus, para nos converter a nossa vida, para sermos dignos dessa imortalidade que a Sabedoria 3 vai falar. Também o Salmo 41 que nós cantamos vai dizer que o sentido da vida está no Deus eterno. A nossa pobre alma deseja o Deus vivo, como a terra sedenta deseja água. Nossa alma deseja o Deus vivo e espera sempre nele. E nele a esperança não decepciona. Tá? É importante para nós, o sentido da vida está em Deus. Por isso que a gente cantou o Salmo pedindo a Deus essa esperança para que a gente nunca desanime diante das circunstâncias que a vida apresenta. Também o Apocalipse 21 vai dizer que em Cristo Deus faz nova todas as coisas. E aqui João ele escreve o Apocalipse da ilha de Patmos, né? Entre os anos 90 e anos 110 da era cristã, quando João está na ilha de Patmos, perseguido por causa da palavra de Deus. E ali ele tem uma visão daqueles acontecimentos que aconteceram, estavam acontecendo e deveria acontecer no fim dos tempos. Então João faz uma retrospectiva, né, da história. E aí ele vai, então, colocar muito claro as promessas de Jesus, né? Chegará o tempo que Deus enxugará todas as lágrimas, não haverá choro, dor, sofrimento e morte. A morte terá passado, porque Ele faz nova todas as coisas. Então, fortaleçamos nossa fé hoje, fé, esperança e caridade. Não desanimemos diante da morte, mas reafirmemos a nossa fé. Quantas vezes os padres, o diácono, vamos lá no velório celebrar por alma de alguém que faleceu, que são parentes, amigos de vocês,
A gente não tem palavra de esperança, mas a esperança surge diante dessa realidade, que é a morte. É uma realidade. A gente não consegue fugir da morte. Só Deus pode nos livrar da morte. Então vamos colocar mais nossa confiança em Deus, fé, esperança e caridade. Aí, para concluir, o Evangelho de hoje, Lucas 7, Jesus mostra então o seu poder sobre o pecado, o mal e a morte. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Jesus ressuscita esse jovem, filho da viúva de Naim. Disse: jovem, eu te ordeno, levanta-se. E o rapaz morto se levantou. E a mãe chorava compulsivamente. Jesus diz a ela: não chore. Foi lá e ressuscitou seu filho, o jovem. São 3 ressurreições que Jesus faz nos evangelhos, né? Seu amigo Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias depois de morto. Jesus disse na porta do túmulo: Lázaro, sai para fora. E o morto se levantou. Também a menina, filha de Jairo, 12 anos, Talita come, menina, levante-se. E ela se levantou. Esse jovem, filho da viúva de Naim, Jesus o ressuscitou. Tudo isso para mostrar para nós o poder de Deus sobre o pecado, o mal e a morte. Então devemos crer muito em Jesus. Voltar o coração para Jesus. E derramar o nosso coração. Não colocar só o joelho dobrado, mas também o nosso coração. Como diz a música do Padre Zezinho, milagres acontecem quando pomos de joelho o nosso coração. Então é preciso crer muito em Deus. E na hora da dor, do sofrimento, da morte, do câncer, da doença grave, ninguém gosta de falar câncer, né? Aquela doença, viu, Padre? Eu nem falo o nome da bicha. Né? Aquela doença, porque essa mata mesmo, né? Então é preciso renovar a nossa fé, esperança e caridade. É o que fazemos hoje aqui. Estamos confiando a Deus as almas dos nossos irmãos que já partiram. Meus familiares não moram aqui, moram em Araçatuba. Meus tios, minhas tias, boa parte dos meus primos também já partiram, minha própria mãe, meu pai, enfim. Então daqui a pouco eu vou lá no Cruzeiro acender um pacote de vela em sufrágio de um dos meus queridos. Você também faça a mesma coisa, mas faça isso cheio de esperança. Que o finados é um dia um pouco triste, desde que a gente levanta no finados, é um dia diferente, é um dia de tristeza, de velar os que já partiram, de rezar, mas também é um dia de esperança. A esperança da ressurreição. A esperança que chegará o dia da vinda de Cristo. E com isso, a total vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, da vida que vence a morte. Como a gente celebra todos os anos na Páscoa da Ressurreição. Afinal, a gente sai daqui do cemitério São Sebastião no domingo de Páscoa, fazemos uma pequena procissão até a matriz e lá celebramos o domingo da Páscoa. O que é a Páscoa? É a passagem desta vida terrena para a vida eterna. Então, façamos nossa Páscoa cheio de fé, cheio de esperança e cheio de caridade. A caridade jamais passará. Todo bem que você faz na sua vida, na sua existência, é o que você vai levar na presença de Deus. No dia da morte, você vai se apresentar diante de Deus com as suas mãos cheias de caridade, de amor que você dedicou a Deus, ao próximo, às pessoas que mais necessitam. Ontem celebrávamos na igreja as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças eternas, né? Bem-aventurados aqueles que morrem em Deus, aqueles que são filhos de Deus. Desde já somos filhos de Deus pelo nosso batismo. Tanto é que no dia do velório, o padre joga 3 porções de água no nosso corpo, justamente para lembrar daquele dia que
que nós nascemos para a vida eterna. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no dia do velório estamos encomendando o nosso irmão, lembrando do dia que ele se tornou filho de Deus. Que Deus perdoe os seus pecados, que Deus reconcilie com ele. Por isso a nossa oração em sufrágio das almas. Então daqui a pouquinho vamos celebrar, aí cada um vai celebrar o seu parente, visitar o túmulo e rezar muito pelos falecidos nesse dia de finados. Peçamos a Deus que nos dê sempre a fé, a esperança, a caridade. A caridade jamais passará. Tem um pensamento do sermão do Padre Vieira, que vai dizer: quando nascemos, somos filhos dos nossos pais, mas quando morremos, somos filhos das nossas boas obras. O que vai nos valer são as boas obras que nós fizemos aqui nesta vida. Apresentar diante de Deus tudo que o Senhor me deu está aqui, multiplicado. Como Jesus fala, a fé é um pequeno grãozinho de mostarda, mas se plantado num terreno bom, vai produzir 30, 60, 100 por um grão. O Senhor me deu isso aqui, estou devolvendo isso aqui. E devolvendo para Deus a vida que Ele nos deu.